Bem, meus irmãos, mais uma vez estamos aqui, para fazer este vídeo, e hoje nós vamos falar sobre a história da minha vida, E eu quero que você entenda muito bem que o que aconteceu comigo ou com alguns que estavam comigo foi infelizmente porque passamos e saímos de uma denominação, felizmente nós saímos de uma denominação e infelizmente nós ficamos largados, entre aspas, E eu decidi fazer esse vídeo para que vocês possam compreender quão importante é servir e querer a verdade. Às vezes, a verdade, nós pensamos que ela está longe e na realidade ela está bem perto de nós. Ou seja, a verdade ela está aí para aqueles que almejam, Aqueles que não almejam a verdade, infelizmente, vão ser levados pela mentira, ok? Então, nós, como exemplo de vida, iremos falar para vocês que estão ouvindo como a nossa vida ocorreu durante o tempo a qual nós éramos escravos e alienados ao sistema religioso. Bem, antes de mais nada, você pode acessar o nosso blog que está embaixo deste vídeo, Você pode ficar à vontade para perguntas, reclamações, vocês fiquem à vontade. Tem o nosso e-mail que é yhwh.7@ig.com.br, Bem, em 1996, a minha vida ela era simplesmente normal, digamos normal, mas correndo um sério risco, porque eu não tinha o Salvador, eu não tinha o Eterno. Veja que a religião, ela nos transparece um momento de segurança, e realmente não é uma segurança. Quando a situação vem, quando os problemas acontecem, nós ali enxergamos que estamos inseguros, Então a religião a qual eu nasci na Igreja Católica, fui coroinha, fiz a primeira comunhão e a Eucaristia, mas mesmo lá dentro, depois de algum tempo que eu vim pensar e analisar os fatos que aconteciam naquela época, antes de 1995 para 96, eu vi o padre rezando aquelas missas, me confessava para ele, mas todo mundo saía daquele lugar e iam para a festa. Era uma obrigação religiosa que fundamentalizavam em nossas famílias,
herdamos de família, de geração em geração, a Igreja Católica Romana. E ali ficávamos, né, ouvindo aquele padre, ouvindo aquelas falácias, aqueles assuntos sem base, sem evidências, e dali todo mundo saía e ia para a festa. Eu me perguntava, por que vamos para a festa? Aquele olhar de humilde que o padre tinha, das pessoas quando rezavam terços, humildemente, eu falava, nossa, mas depois disso as pessoas saíam da igreja e iam para a festa. Aquela aparência de humildade era apenas momentânea, infelizmente. E aí, nós, né, eu, vim para São Paulo, né? Cheguei em São Paulo, primeira igreja a qual eu visitei foi a igreja Assembleia de Deus. E pelo incrível que pareça, a Assembleia de Deus, ela estava tendo culto de doutrina e nós não conseguimos entrar porque não deixaram. Ok? Tá. Depois fomos para outra igreja, Assembleia de Deus, e lá conseguimos entrar e participar e ouvir. Mas era tudo estranho, tudo estranho. Depois vimos que a igreja Assembleia de Deus, o povo tinha um pouco de desequilíbrio. Fomos para a igreja universal do reino de Deus. Agora, digamos a verdade, o povo da Igreja Universal, eles têm uma coisa muito boa, isso eu posso falar, que eles têm determinação e não se preocupam com os problemas. Eles vão em frente, vão à frente, lutam. Mas por outro lado existe um covil de salteadores. É lógico que existem suas exceções, como pessoas verdadeiras, pastores que eu vi, que pensavam ou pensam que servem a verdade, mas com as suas condutas e caráter não os reprovei como os filhos de Rassatã. Não, esses eu considero, apesar de ainda estarem lá, né? Eu considero alguns e eu acredito que o Eterno possa abrir seus olhos. Pois bem, e durante o tempo da Igreja Universal, eu estive na igreja da Igreja Universal em Santo Amaro, né, em 1996, e ali eu comecei a congregar na Igreja Universal. Havia pastores naquela época, muitos fervorosos, né, com eloquências, muitos, né, irmãos muitos bons, irmãos que se preocupavam com a vida. Naquela época tinha infelizmente, né, ligados à religião, mas felizmente porque compartilhava o amor ao próximo. Isso eu não posso deixar que não existia, isso existia. Mas pois bem, e aí a Igreja Universal lá de Santo Amaro se tornou muito longe para mim. E aí eu vim para a Igreja Universal aqui de Balneário Mar Paulista, que fica próximo à Pedreira, zona sul de São Paulo. Nesta igreja foi levantado obreiro, né? E sempre visei a verdade. Infelizmente, igreja de bairro e todas as igrejas universais, a maioria, 99% dos pastores são pessoas infelizmente desequilibradas, desorganizadas, que não têm temor do Eterno. Falam que vivem e não vivem. E esse é o retrato e a situação que me encontrava. Desculpa. A situação que me encontrava. Estava imerso
na religião, querendo viver a verdade, mas não tinha. E um dia eu falei para o Criador que eu queria ter Ele em meu coração. Eu não abri a boca, eu lembro disso, eu queria viver a verdade dEle. Aquela oração que fiz, que não abri a boca, mas fiz nos pensamentos, no coração, foi respondida hoje. Pois bem, e aí eu comecei a ler as Escrituras, né? Comecei a ler as Escrituras, almejava a verdade, sabia que tinha uma verdade que não estava naquele lugar. Comecei a buscar, entender e compreender e ir atrás da verdade. E aí comecei a estudar pela internet, comecei a analisar algumas coisas e aí estávamos já cuidando do grupo jovem, né? Tínhamos bastante jovens, né? Estranho que eu estou resumindo algumas coisas, tá, pessoal, para não ficar muito grande. Estranho que nós falávamos das Sagradas Escrituras e o pastor falava do estudo do Bispo Macedo na reunião dele. Então os jovens ficavam assim, o que vale as Sagradas Escrituras ou o estudo do bispo? Então nós começamos a vivenciar a verdade, embora lá, mas havia uma verdade em nós. E aconteceu que fomos para outra igreja, né, visitar, e o pastor ficou sabendo. E aí aqueles jovens que estavam conosco, mais ou menos uns 30, 40, foram expulsos da igreja, né? Foram chatados de endemoniados, né? De pessoas que não tinham temor, né? Porque foram em outra igreja fazendo uma visita. E aí, infelizmente, aconteceu o inesperado. Todos saíram, né? Eu já havia saído antes, porque eu já não aguentava mais viver aquela hipocrisia, né? Pois bem, daí eu me encontro um dia em casa, aparecem todos os jovens em casa. E aí alguns falam, não, nós não queremos mais ir na igreja, tal. E aí um deles fala assim, vamos abrir uma igreja, vamos começar nas casas, vamos fazer reuniões nas casas, tal. E aí a gente começou a fazer reuniões nas casas, eu com aqueles jovens, falei, então vamos, né? Vamos começar. E aí daí começamos a progredir e abrimos uma igreja, e aí ficamos na igreja, só que algo me incomodava, tinha alguma coisa errada. Alguma coisa estava errada. Fomos na igreja de alguns pastores que pensávamos que vivia a verdade, infelizmente não viviam. E depois fomos na igreja presbiteriana, né? Infelizmente levados pela luxúria, né? Infelizmente dizem que praticam a palavra do Eterno, mas realmente também não fazem questão. E aí a gente começou a também, nossa, que coisa, em todo lugar. E aí nós sim sentimos um barquinho no meio do oceano, com aquele monte de gente. Então, infelizmente, foi isso que aconteceu conosco. Estávamos perdidos, né? Não tínhamos direção. E aí uma revelação veio na minha cabeça. O Salvador nunca mandou ninguém abrir igreja. Quando isso aconteceu, foi me revelado o nome do Eterno. E aí nós acabamos com a igreja, fechamos a igreja. Né? Fechamos a igreja, muitos não entenderam, né? Alguns saíram, né? Porque não aceitava, né? Que o nome Deus não tem nada a ver com o do Eterno, com Ele mesmo. Né? E isso é um título que é dado a vários deuses, então não tem cabimento. Depois nós fomos analisar mais profundo e vemos que isso é verdade. E aqueles que saíram, que diziam que vivia a verdade conosco, não aguentaram e foram para as igrejas a qual nós estávamos indo. Né? Pois bem,
alguns ficaram conosco e estamos até hoje. O nome do Eterno foi revelado a nós e nós conseguimos, hoje estamos a 20%, né? De 100% estamos a 20%, lógico que provavelmente nós não chegaremos a 100% porque é quase impossível, mas nós vamos chegar próximo. E queremos dizer isso para vocês, que vocês estão ouvindo este vídeo, né? Que vocês se voltem para o Criador de fato e de verdade, porque Ele está vindo, os últimos dias está se aproximando, Ele está vindo. Arrependa-te, meu irmão, enquanto há tempo. Busque a verdade. Hoje estamos aqui vivendo, né, a essência do Criador. Hoje estamos nos reunindo nas casas, buscando a essência do Criador, né? Infelizmente não é fácil. Hoje vivemos em um meio de famílias e pessoas alienadas pelo sistema religioso e político, né? Pessoas que herdaram do catolicismo nomes blasfêmicos, sem ao menos entenderem. E o cristianismo só apenas ele trouxe para si os dogmas da Igreja Católica. Infelizmente, meus irmãos, estamos vivendo uma verdadeira mar de prostituições espirituais, há uma verdadeira apostasia, muitos se apostatando, muitos servindo a demônios, pessoas que não querem saber da verdade. Elas até falam que a verdade é boa, elas falam que a verdade está ali e é maravilhoso, mas quando a verdade vai requerer do indivíduo, né, a renúncia de seus atos libidinosos, dos seus atos de prostituição, de impureza, de adultério, de lascívias, de mentira, de palavrões, a pessoa volta atrás. Isso nós estamos vivendo. Isso nós estamos vivendo nos dias atuais. A televisão, ela usa um meio de comunicação muito alienada. Ela aliena pessoas, ela dita as regras, ela mostra para você o que você tem que fazer, e você faz. Infelizmente estamos assim. Em todo lugar tem uma TV, em todo lugar, no ônibus, no bar, em todos os lugares tem TV. A TV fala para você comprar Coca-Cola e você compra. A TV fala para você comprar o melhor carro e você vai comprar. A visão está querendo ser um mais alto ou melhor do que o outro, né? A televisão fala para você compre o melhor celular, você vai comprar. E a religião fala para você, só existe Jesus e Deus, e mais nada, e você vai seguir. E a verdade jamais vai morar no teu coração. Meus irmãos, fomos feitos para, nesta vida momentânea que vivemos, que é temporária, fomos feitos para adorar o Eterno. Não fomos feitos para adorar o mal, não. Fomos feitos para adorar o Eterno. Mas Satã, sendo astutamente veloz em suas ideias, que é mais sábio do que Daniel, como as Escrituras relatam, ele viu que a massa, como a areia do mar, as pessoas, como a areia do mar, vão se inflamar e seguir a um homem chamado Jesus, dado por homens, a um nome chamado Jesus, dado por homens. E muitos seguirão a besta. E o número delas é como a areia do mar.
meus irmãos, eu estou falando isso porque vivemos em um mundo desequilibrado. A iniquidade está chegando até o Eterno novamente. Mas como o propósito único do Eterno é estabelecer o reino milenar do Mashiach, que vamos viver com ele 1000 anos aqui, existe um propósito determinado. Se não fosse esse propósito, o Eterno já haveria ter acabado com o mundo já. Mas quando eu olho para cima e vejo o arco celeste, que todos chamam de arco-íris, né? Ali o Eterno está dizendo que existe mais justos e Ele não vai destruir a terra. Existe mais um justo na época de Noas, a qual apareceu o arco celeste e o Eterno falou: eu faço uma aliança de não mais destruir a terra com água. Então este arco, quando ele aparece no céu, significa que existe mais um justo como Noas, como Noé. Então, meus irmãos, eu deixo essa história da minha vida para que vocês possam refletir, né? Não sejam levados por falácias, por falatórios, né? por mentiras sem evidência, sem base, sem argumentos históricos, né? sem evidências verdadeiras. Não se deixe levar, busque a verdade. Você que está ouvindo isto aqui, né, e quer fazer parte da congregação, escreva um e-mail. Que o Eterno abençoe vocês, em nome do Todo-Poderoso, Yahushua HaMashiach, e do Eterno, o seu Pai. Amém.